questão da lua. Quando elas pararam, e daí vem esse conceito da lua, ele é tão antigo, gente, não é de hoje, que muita gente cultua a lua, porque isso já é pré-histórico, isso vem lá, né? Mulher prefere a lua cheia por quê? Pela visibilidade, né? Prefere a noite, porque à noite ela consegue fazer as coisas que durante o dia ela não consegue. Ela consegue estudar, ela consegue aprender. E aí vocês imaginem uma coisa que eu fiquei pensando, inclusive lendo, imagina se nessa época não existia TPM, porque não existia esses remedinhos que a gente toma hoje, né, pra não dar TPM. Então você imagina uma bruxa com TPM, sai de perto, né, porque essa mulher ia causar tudo que tinha, nem vem, olhou torto pra ela já vai lá, já faz um negócio e acabar com tudo, entende? Então tudo isso foi uma coisa que foi sendo reestruturada. A fama das bruxas serem ruins, veio isso, né? A mulher ficou com o lado mais místico, com certeza. A mulher veio para esse lado mais místico, porque tudo isso já é, olha, há muito tempo. Essa mulher bruxa, ela foi aquela que disse não. Ela não queria ter uma família, ela queria aprender. Ela queria entender das ervas, entender de poder, entender de energia, entender de como misturar as coisas e transformar, isso que ela queria. Então ela tinha essa relação com o mundo espiritual estranho. Isso que começou a acontecer, ela tem essa relação. E aí por isso que surgiu essa tal de independência, né? Mas enfim, como toda independência vem, após isso vem também as revoluções. E aí os homens tiveram uma revolução. Eles estavam cansados e resolveram mudar, né? Vocês veem que as coisas mudam toda hora, o mundo tá aí, a gente tá toda hora mudando. Homens não podiam ter filhos, não tinham segredos das ervas, não tinham segredos das culinárias, não sabiam fazer nada disso, tinham a força bruta, né? Tinham essa força e assim ficaram muito mais fortes. Então, o que aconteceu? Aí foi instituído o primeiro tabu, que eles falam dos 3 tabus, né? Que vocês devem saber lá, que Freud fala também. E instituíram esse primeiro tabu. E depois dessa questão do homem ser o ser mais forte, né? Então, o primeiro tabu. Depois, tabu da virgindade, que daí as mulheres tinham que casar virgens para os homens saberem que os filhos eram deles, que aquilo que existia naquela época era dele, ele que fez, ele que, né? Então por isso as mulheres virgens eram mais bem vistas e bem conceituadas. E o terceiro tabu, proibido matar pai e mãe. Não poderia matar pai e mãe, não, desculpa. Primeiro, proibido matar pai, mãe, irmã, tudo isso podia matar, né? E aí vem aquela questão, e podiam até casar, podia casar com a mãe, com a filha, né? Então, aquela velha questão do complexo de Édipo, tão famoso lá, fica instituído o que aqui? Com essas criações, esses 3 primeiros tabus? Patriarcado. Homens comandando novamente a sociedade, comandando aquele lugar que eles habitam, né? Comandando o círculo de fogo, que a gente chama, porque antigamente, vocês viram que as cabanas, as casas dos índios, até hoje, né? Se você vai numa aldeia indígena, ela é feita ao redor de círculo. Por quê? Porque antigamente, lá isso 1000 e lá vai pedrada, o fogo ficava no centro. E aí como o fogo servia para aquecer, para trazer a luminosidade, toda a estruturação ficava ao redor, para demonstrar que estavam ali, né, todo mundo estruturado e todo mundo tinha aquele poderio. Mas isso depois também foi caindo, né? Aí outra coisa que também bem interessante, que se fala que os homens não sabiam lidar com as suas emoções, né? Tanto que vocês podem ver até hoje, não vou falar de que país é, não vou falar religião aqui também, né? Porque senão o Instagram derruba nós. Mas mulheres têm que se tapar, as mulheres têm que se vendar, porque as mulheres não podem causar fortes emoções nos homens. Então o homem, por ser um ser que não pode, não sabe controlar essas emoções, a mulher tem que cuidar da vestimenta e da roupa que ela utiliza para que o homem não sofra essas fortes emoções. Entende? Então vocês veem como é delicado falar de tudo isso, porque tudo isso foram coisas que foram sendo trazidas, que foram sendo estruturadas e desestruturadas no planeta Terra. Foram sendo criadas, tanto que existe até hoje eu não digo que seja não, na verdade é um preconceito com isso, e tem tanta revolta, e tem eu e a Marilis conversamos muito sobre isso, tem um exacerbado, às vezes pro lado feminino, um exacerbado, às vezes pro lado masculino, porque não existe esse controle. Não existe esse controle. Em muitas religiões, em muitas sociedades, em muitos países, isso não é estruturado, né? Isso não é adequado. Porque tu vê a questão, tu vê tudo isso que tá acontecendo, tu vê esses tapumes, o que acontece, e tudo isso foi para controlar o quê?
para controlar a emoção de quem? Do homem. Ele precisa ser controlado. Tá, mas e por que a mulher então tem que cuidar? Por que ele não pode, sei lá, fazer uma terapia? Nem pensaram em terapia, nisso na época, né, pessoal? Nem articularam esse tipo de situação. Mas hoje, se tem um problema, tu vai pro terapeuta, vai pro psicólogo, vai ajustar isso aí, vai entender por que tu não pode ver a tua mulher usar uma roupa curta, porque tu não pode ver a questão de ser mais, né, ter uma roupa mais perua, ou ter uma roupa mais estruturada. Gente, cada um é do seu jeito. E se tu tá com aquela pessoa, com aquele ser humano, é porque tu quis, porque tu aceitou, e porque tu quis ter um companheiro. Se tu não aceita certo tipo de situação, tu tem que viver sozinho. Ou viver que nem um eremita, isolado, lá no monte do Tibete. Porque se tu não sabe isso, se tu não tem paciência pra isso, ou tu tenta, de uma forma ou de outra, estruturar isso através de uma, hoje, terapia. Antigamente não. Antigamente o patriarcado estava instituído e dizia assim, não. Mulheres tapem-se, vendem-se, porque o patriarcado está instituído e a partir de agora ninguém mais usa isso ou aquilo, ou mostra isso ou aquela forma, porque os homens vão sentir-se tentados sobre tudo isso que está acontecendo.